Olá, meu nome é Rafael Calix, sou oncologista clínico do Einstein. Estamos aqui junto com a Oncologia Brasil, fazendo este vídeo para o Instituto Oncoguia, para contar um pouco para os pacientes que nos assistem sobre as grandes novidades que foram mostradas aqui no Congresso da Sociedade Americana de Oncologia Clínica. Só para vocês terem uma ideia, esse é o maior congresso de oncologia do mundo. Aqui é que são apresentadas as maiores novidades em praticamente todas as áreas da oncologia. Grandes cientistas, muitos médicos, muita gente do Brasil aqui assistindo às novidades para que a gente possa melhorar progressivamente os tratamentos oferecidos para os nossos pacientes, inclusive no Brasil. Bom, existem literalmente milhares de apresentações aqui, então óbvio que a gente não vai falar de todas as novidades para todas as doenças, e uma das coisas que eu recomendo sempre para todo paciente oncológico é que discuta com o seu médico, pergunte ao seu médico se existe alguma novidade recente apresentada em algum congresso, se existe algum estudo clínico no qual ele possa participar. É extremamente importante que os pacientes saibam que em determinadas situações a melhor opção pode ser até a participação do estudo clínico, e estes estudos clínicos é que acabam sendo apresentados aqui, trazendo as novidades e mudando o padrão de tratamento para diversas doenças. Deixa eu contar um pouquinho para vocês, só 5 ou 6 exemplos de mudanças importantes que a gente viu aqui, ou exemplos de trabalhos importantes apresentados aqui. Ontem foi apresentado um trabalho para pacientes com câncer de pâncreas. Câncer de pâncreas é uma doença extraordinariamente difícil de tratar, tem um risco grande de voltar mesmo após uma cirurgia. Então, o trabalho que eles mostraram foi pacientes operados para câncer de pâncreas que recebiam uma quimioterapia padrão hoje em dia, versus um outro esquema chamado FOLFIRINOX no período pós-operatório. E o que esse trabalho mostrou é um ganho imenso em termos de redução do risco de recidiva da doença com esse esquema mais moderno, um pouco mais agressivo de quimioterapia. Então, isto deve se transformar em breve no novo padrão de tratamento pós-operatório para o câncer de pâncreas. Um outro exemplo importante que foi mostrado, um trabalho que mostrou que um determinado teste chamado PET-PSMA, que é algo que está disponível no Brasil em diversos centros, consegue detectar a localização de eventuais metástases de câncer de próstata, e ao localizar ele permite poupar estes pacientes de tratamentos inadequados. Então, por exemplo, o paciente operou lá atrás um câncer de próstata e aí anos depois o PSA, que é um exame de sangue, começa a subir. E a gente se pergunta, será que a recidiva está localizada na região da próstata? Será que está nos ossos a doença? Será que está em linfonodos? E este PET-PSMA consegue discriminar aonde está essa doença, e quando o PET-PSMA mostra uma alteração em alguma área do corpo e você vai lá e biopsia esta área do corpo, você comprova com uma imensa probabilidade que de fato aquele é o local onde está a recidiva, e aí, sabendo onde está a recidiva, você decide se irradia localmente ou se você simplesmente dá uma manipulação hormonal para o tratamento desses pacientes. Em relação a câncer de pulmão, um trabalho extraordinariamente importante vem se somar a outros trabalhos recentes mostrando que para câncer de pulmão metastático disseminado, a imunoterapia, que antes era usada como a primeira linha de tratamento somente aí para uns 20-25% dos pacientes, que são pacientes que tinham um determinado marcador chamado PDL1 maior do que 50%, agora parece ser útil também essa imunoterapia para pacientes que têm menos do que esses 50% de PDL1. E o que isso está nos mostrando é que provavelmente a gente vai conseguir tratar entre 70% e 80% dos pacientes com câncer de pulmão metastático com imunoterapia ou com uma combinação de imunoterapia e quimioterapia. Obviamente que imunoterapia ainda não está disponível no Brasil para toda a população, porque o sistema público ainda não incorporou a imunoterapia, mas vale aqui a indicação de que é necessário uma pressão social para que exista a incorporação da imunoterapia para o tratamento no SUS, no sistema público, porque isto faz uma diferença muito grande, os pacientes vivem por muito mais tempo e com muito mais qualidade, né? Em relação a câncer de mama, houve 2 grandes trabalhos apresentados, um deles que saiu em todos os jornais, etc., um estudo chamado TAILOR-X. Essencialmente o que ele mostra é que um determinado teste que pode ser feito no material da cirurgia de mulheres com câncer de mama, e aí é para o subgrupo de mulheres cujo tumor tem receptores hormonais,
Estas mulheres, quando fazem este teste, quando é feito esse teste, o teste pode nos dizer se esta mulher tem um baixo risco de recidiva, e nesse caso não é necessário quimioterapia, apenas hormonioterapia. Se ela tem um alto risco de recidiva, e essas mulheres sim precisam de quimioterapia. E um terceiro grupo, que é o grupo intermediário, onde a gente não sabia se deveria ou não fazer quimioterapia. O que esse estudo mostrou é que aparentemente para este subgrupo de risco intermediário não é necessário fazer a quimioterapia. Óbvio que existem alguns subgrupos aí dentro que a gente precisa tomar um pouco mais de cuidado, mas é uma boa notícia, principalmente quando a mulher pode fazer este exame, que ainda é um exame muito caro, porque a gente consegue poupar aí quase 70% das nossas pacientes de uma quimioterapia que anteriormente era dada para todas as mulheres, porque a gente não sabia exatamente qual mulher precisava de quimioterapia. É um teste muito caro, uma minoria da população só tem condição de bancar um exame assim, mas eu acho que agora com esses dados publicados, quando forem publicados, foi publicado, aliás, agora, desculpa, foi publicado antes de ontem. Agora, com essa publicação, o mais provável é que o laboratório que executa, que realiza esse exame, tenha que baratear para que isso seja utilizado mais amplamente no mundo como um todo. O segundo estudo de câncer de mama que me chamou a atenção é um estudo chamado Persephone, um estudo que comparou o padrão de tratamento de 1 ano de terapia anti-HER2, o trastuzumab na adjuvância, no período pós-operatório, 1 ano é o padrão, comparou com apenas 6 meses de trastuzumab. E a gente sempre pensa, não, dar menos é pior, dar mais é melhor, mas eles provaram nesse estudo que, na verdade, dar menos não parece ser pior. 6 meses de trastuzumab teve o mesmo resultado do que 12 meses de trastuzumab, e óbvio que existe a parte da quimioterapia também associada a esse anticorpo. Qual que é o problema deste estudo? O problema é que isso hoje já não é pertinente para a maioria das mulheres. Por quê? Mulheres com tumores relativamente pequenos e que não têm comprometimento da axila, elas já não tomam uma quimioterapia muito intensiva, elas tomam apenas 12 semanas de uma quimioterapia bastante tranquila, associado a 1 ano de trastuzumab. Então não dá para comparar para estas mulheres esse tratamento intensivo do estudo por 6 meses com o tratamento mais tranquilo que a gente faz hoje, que inclui 1 ano de trastuzumab. E também não dá para comparar aquelas mulheres com um risco muito grande, que tem muito comprometimento axilar, onde hoje em dia a gente pode utilizar 2 anticorpos anti-HER2 para o tratamento dessas mulheres. De qualquer maneira, nos dá tranquilidade, vamos dizer assim, de que se uma mulher por algum motivo não conseguir ou não puder tomar os 12 meses do trastuzumab, 6 meses dá suficiente segurança de que essa mulher esteja curada, e 12 meses não necessariamente acrescentaria muito benefício para essa mulher. Não vai mudar o padrão de tratamento imediatamente, mas é uma coisa que vai ser discutida principalmente após a publicação, quando for publicado esse dado, para a gente ver em detalhes esses dados, mas isso pode vir a mudar ao longo aí dos próximos anos. Num primeiro momento, esses são alguns dos trabalhos que eu quero usar como exemplo para vocês sobre como a ciência muda, como a oncologia evolui, e cabe não só aos médicos e à comunidade médica como um todo conhecer esses avanços, mas cabe aos pacientes e à sociedade como um todo, em geral, ter curiosidade sobre os avanços que existem na ciência, especificamente em relação ao tratamento do câncer, porque estas mudanças científicas, com base em ciência bem feita, é que levam ao avanço que vai permitir com que a gente cure mais gente, e para aqueles que a gente não consegue curar, com que a gente trate eles por mais tempo com qualidade de vida, para que eles possam ter uma vida feliz pelo tempo que for permitido, pelo tempo que a gente conseguir, tá bom? Em todo caso, assistam esse vídeo, comentem com o seu médico, perguntem as novidades, e eu acho que saber mais é sempre importante. Um abraço.